Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Luciana Menocelli, se você ainda não me conhece, muito prazer. Eu amo crochê, amo compartilhar crochê com você e principalmente blusas, vestimentas é a coisa que eu mais adoro fazer com crochê e tento fazer isso de uma forma bem fácil, lúdica e que você também se apaixone pelo crochê assim como eu sou apaixonada. Então, já que você me conhece, eu te peço o seu apoio, se você quiser, me segue aqui no canal para você sempre ter prontinhas atualizações e ser avisado quando eu postar alguma coisa nova aqui. Se você gostar desse vídeo, também peço que você deixe um like, um comentário. Se você não gostar também, me envie uma mensagem que eu vou amar te escutar e poder te atender. Então vamos lá? Já vou te mostrar qual é a peça que a gente vai aprender hoje. Bom, agora que você já tem a parte da frente prontinha, chegou a hora de você construir a parte das costas da sua blusa presente. Então, vocês lembram que a parte das costas a gente fazia um X, né? E eu já te expliquei que o X nada mais é do que duas faixas de um motivo. Então, o que eu fiz no meu caso, tá? Eu fiz duas faixas da mesma largura, ó, de só um motivo. Tem a mesma largura de um lado no outro, 75 pontos, pra fazer uma dessas partes. Então, eu tenho duas faixas iguais que vão cruzar nas costas. Atenção! Talvez você precise que as suas faixas sejam um pouco mais larga, mais comprida, dependendo do volume das suas, que você tenha nas costas, tá? Então, eu te aconselho que você faça a correntinha com a quantidade que você fez inicialmente aqui para sua blusa e que você prenda nesse ponto, nessa ponta aqui, só a correntinha de um lado, no outro, aqui embaixo também, fazendo um X, tá? Pra ver se é suficiente ou se você precisa mais, ok? No meu caso, era suficiente, então, eu fiz duas faixas de um motivo só, com 75 correntinhas, igual eu tinha na largura da minha blusa. Agora, atenção que nós vamos montar esta blusa, tá? Vou mostrar aqui pra vocês uma coisinha. Vocês vão ver, ó, essa é a parte que a gente começou com as correntinhas e você vê que ela fica mais presa. Ela não tem tanta elasticidade como a parte aqui de baixo, que foi onde a gente terminou com todos os pontos altos e ela é mais aberta. Então, neste caso, nós vamos precisar fazer com que esta parte aqui de cima da correntinha, que foi onde a gente iniciou, ela vai ser a parte do decote. Por quê? Essa parte da correntinha, ela já dá um acabamentozinho e também uma segurada no decote, tá? E aqui embaixo ela vai abrir mais e a gente precisa que abra mais para que ela abrace, porque uma dessas faixas aqui, ó, vai ser a nossa lateral, tá bom? A mesma coisa a gente tem que olhar quando nós vamos fazer o cruze. Então, eu vou fechar, eu vou virar aqui pra gente montar, ó. Tô com ela no avesso, porque essa parte aqui é que vai ficar pra frente, a parte de correntinhas pra cima. E agora, eu vou pegar a minha primeira faixa e eu vou prender com o meu marcadorzinho lá em cima. Assim como eu queria que a parte de correntinha ficasse pro lado pra cima pra fazer o decote, neste caso das costas, a parte da correntinha, ela vai ficar pelo lado de dentro, tá? Então, eu vou prender aqui primeiro, ó. Prendi. E vou prender aqui em cima com o marcador. Faço a mesma coisa com essa outra parte aqui. Depois eu vou ver se tem a quantidade certinha de pontos, tá? Vamos prender do outro lado também. Prestando atenção se este lado de vocês não é o avesso, tá? É o lado de fora, é o lado direito da peça, ok?
A mesma coisa aqui. Então, eu preciso que a parte que eu terminei, a última carreira, fique pelo lado de fora. Só que aqui desfez um ponto meu, deixa só eu refazer, porque eu não tinha cortado o fio, que eu vou começar a costurar aqui na lateral já sem cortar o fio, né? Aí é menos emenda, né, gente? Então, se você, quando termina, não corte o fio. E aqui a gente vai costurar não, vai prender com o marcador. Lembrando, a parte da correntinha pelo lado de dentro, aqui, neste caso. Prendi num lado, vou prender o outro. Agora aqui. Depois eu conto dos dois lados se tem a mesma quantidade de pontos de um lado no outro. E agora a gente vai... Cruzou aqui mais ou menos, né? Viu que eu tô no direito. E aqui, gente, eu vou dobrar um pouquinho. Por quê? Essa faixa, ela vem fazendo... Eu vou costurar ela aqui, ó, na lateral, tá? Então, eu costuro aqui, isso vai virar um pouquinho, porque ela faz uma parte da mangazinha, vocês já vão entender a hora que a gente pregar tudo isso daqui, costurar tudo isso daqui. Então, a primeira coisa que eu vou unir com o marcador é a parte inferior do meu X, tá? Então, aqui já uni com o marcador dos dois lados. Nesse caso, ainda eu tenho um ponto, porque eu vou começar a costurar a partir daqui, tá bom? Que eu não cortei o fio. Por que é importante a gente colocar o marcador? Porque a gente vai fazer essas costuras no avesso, ok? Então, nós vamos virar depois essa blusa aqui. Olha, então, vendo que fez um X... E aqui, ó, a gente vê que dobra um pouquinho, que é onde vai fazer a parte da lateral do nosso corpo. E aqui, essa parte da cava, tá? Então, eu vejo que em algum momento aqui, ó, ela começa a abrir. E eu queria que ela ficasse fechada até mais ou menos aqui. Então, o que que eu faço? Eu vou colocar esse marcador aqui. Porque eu sei que até aqui eu vou vir fechando com baixíssimos. Vocês já vão entender. Eu vou colocar um marcador diferente na parte superior para eu saber até onde eu gostaria de fechar. E eu vou fazer pontos, eu começo com meio ponto alto e depois eu passo com ponto altos até esta parte, porque eu não quero que a minha blusa fique muito aberta, tá bom? Então, se você tiver marcador diferente, é importante você ter isso já certinho, ó. Eu tenho 1, 2, na metade do terceiro, ó. 1, 2, na metade do terceiro do meu caso, eu vou fechar com... Até aqui eu fecho com baixíssimo. E depois completo até a metade do quarto com meio pontos altos ou pontos altos, conforme for o que eu precisar. Eu vou colocar pontos altos aqui, vai ficar assim mais aberto, tá bem? Outra marcação que eu preciso fazer, e daí é bom vocês verem no corpo de vocês, tá? Mas esse X é interessante que a gente feche ele aqui também. E se você quiser fechar um pouquinho mais aqui embaixo, também dá, ó. Então, tudo isso é bom vocês irem olhando no corpo de vocês. Eu sei que o meu sutiã, ele passa aqui, tá? Então, é essa parte que eu preciso que ele esteja fechado para não aparecer o sutiã. Igual eu já falei pra vocês, eu não costumo usar sem. Eu não uso sem. Então, aqui, esta parte aqui eu vou fechar com baixíssimos, tá bom? Tanto em cima como embaixo. E isso a gente já vai ver como se faz. Pronto. Tenho toda a minha blusa marcada. Já marquei
o X, a gente já fez o X, a parte superior, os dois, marquei a parte inferior, marquei até onde eu vou precisar fazer um aumentozinho aqui na lateral e marquei aonde eu vou fechar. O que que eu faço agora? Eu vou virar no avesso, porque eu vou costurar no avesso, né? Virei o avesso. No meu caso, eu já tinha aqui agora eu vou aproximar para vocês verem. Eu já tinha um fio que tava, eu não tinha cortado o fio da minha... Quando eu terminei a minha carreira, aqui eu vou arrumar direitinho. Então, eu vou sair a partir daqui já, ó, fazendo baixíssimos, ok? E aqui eu já vou tentando esconder. Eu já posso soltar o meu primeiro marcador. Arrumo aqui o fio na agulha. Porque eu vou sair já unindo a partir daqui, este pedaço, daqui até aqui, que é onde eu tinha marcado. Então, vamos começar? Você pode fazer aqueles vários tipos de uniões que a gente já mostrou. Pode ser com ponto baixo, pode ser com baixíssimo, pode ser com agulha de tapeceiro. Eu gosto de fazer com a mesma agulha que eu tava crochetando. Às vezes eu até pego uma agulha menor. Mas aqui eu tô com essa, eu vou com ela mesmo, tá? Então, vou entrar aqui no meu primeiro ponto. Vocês estão vendo que eu tô aproveitando pra segurar o outro fio aqui pra esconder. Neste primeiro ponto, neste caso, eu vou fazer ele um ponto baixo pra ficar bem presinho, tá? Os próximos eu vou entrando como... Ou eu posso fazer ponto baixo em todos, se vocês quiserem, porque vai ficar no avesso, ó. E a gente pega uma alcinha só e eu já vou embutindo esse fio. Tá meio atrapalhado aqui porque eu tô puxando o fio pra embutir, ó. Então, já entro no de baixo, entro no de cima e vou fazendo pontos baixos ou baixíssimo. Eu escolhi fazer pontos baixos pra eu embutir esse fio que tava sobrando ali, tá? Cadê o fio que eu perdi aqui? Confusão que eu tô fazendo. Ó, pra eu embutir esse fio que tava sobrando ali, então eu entro aqui numa perninha de baixo e entro numa perninha de cima, laço e faço um ponto baixo. E eu vou fazendo isso até chegar naquela primeira marcação que eu fiz do meu marcador, com pontos baixos, unindo as duas laterais, olhando, ó, não tá ficando aberto, puxando aqui o fio que eu tô escondendo. Sempre confrontem uma parte com a outra, pra ficar bem fechadinho essa costura, tá bom? Sempre confirmando como é que tá. E a gente vai fazendo isso a cada ponto. Ponto a ponto. Você pode entrar, conforme a sua preferência, você pode entrar nas duas alcinhas ou você entrar em uma só. Tá bom? Ó, aqui já embuti todo o meu fio, olha, olhando do outro lado. Tá uma costura bem bonita, bem fechadinha, tá vendo? Ó, perfeitinha. Eu vou fazer isso até aqui, tá bom? Então, vamos entrando ponto a ponto e fazendo ponto baixo. Você pode entrar nas duas perninhas ou você pode entrar em uma só, tá? Se você quiser fazer aquele desenho que fica um fiozinho pra fora, você entra numa perninha de cima, uma perninha de baixo, do ponto, tô falando, numa laçadinha, tá? Se você não quiser, se você quiser deixar bem presinho, você entra pelos dois, assim, ó, como eu tô fazendo aqui. Passando pelas duas alcinhas do ponto, dos dois lados, e fazendo ponto baixo. Isso é o avesso, porque vai ficar com uma costura um pouco mais altinha, ó. Você tá vendo que pelo avesso fica com uma costura um pouco mais altinha, mas é bonito também, faz um detalhe. E pelo direito, ele é perfeito, ó. É uma costura perfeita, né?
Então, aqui, ó, tô chegando quase ali onde eu vou começar a fazer os meus aumentos para abrir um pouquinho. Mais um ponto, já vou soltar. E aí, eu sei que a partir daqui até aquele marcador violeta, não vou fazer ponto baixo, eu vou fazer ponto alto. Você pode fazer ponto alto duplo também, que aí a gente ganha um espaçozinho aqui. Pra que isso? Pro seu X ficar bem, não tão aberto na parte inferior, tá bom? Quem não gosta de blusa com as costas assim, não tem problema, ó. Agora que eu vou começar a fazer o ponto alto. Você pode, quem não gosta de blusa com as costas com X, pode fazer as duas partes iguais e fechar do jeito que eu tô fechando aqui. Olha só, vou fazer um ponto alto, ó. Fiz um ponto alto, entro no ponto de cima e faço um baixíssimo. Laço, venho na próxima carreira, um ponto alto, vou no ponto superior e faço um baixíssimo. Vou fazendo isso até eu chegar naquele outro marcador. Com isso aqui, ó, eu ganhei alguns centímetrozinhos ali, tá? Na minha lateral. Se vocês quiserem também pode fazer com ponto alto duplo ou meio ponto alto, ó. Já vou mostrar pra vocês como fica. E vocês vão entender o porquê, tá? Que como a gente usou a própria parte da frente da blusa pra fazer um pouquinho da lateral, é natural que talvez a gente precise... Ai, deixa eu soltar aqui que eu entrei. A gente precisa um pouquinho mais de espaço nessa parte de cima pra abraçar os nosso seio, né? Ou algum centímetrozinho a mais que a gente precise aqui. Então, só vou fazer mais 3 pontos. Entro aqui no meio e fecho com baixíssimo. Venho no próximo, um ponto alto. Entro no superior e fecho com baixíssimo. 2. Venho no próximo, um superior e fecho com baixíssimo. E aqui, vou cortar o meu fio e depois eu já vou embutir. Então, a minha primeira lateral já tá pronta. Ó, essa é a parte do avesso. Vocês vão ver, ó, que eu tive aqui nas costas, eu cresci isso daqui, ó, com um ponto alto. Tá vendo que ele abre um pouquinho. Olha o direito. Imperceptível, né? Tá perfeito, tá vendo? A costura fechadinha. Então, já tenho uma lateral fechada. Agora, eu vou fechar a parte superior. Neste caso, eu não fiz... na minha blusa, eu não fiz nenhum acabamento na gola e nem em nenhum lado, nem embaixo, nem em cima, porque eu aproveitei o acabamento da própria blusa, da própria correntinha, tá? Então, aqui eu vou fazer o quê? Eu vou laçar, colocar um nó deslizante na minha agulha. E aqui eu vou confrontar uma parte com a outra. Vou arrumar aqui em cima esses fios que estão sobrando, porque eu vou esconder todo mundo aqui em cima com essa costura do ponto baixo. E já vou entrar no primeiro aqui, ó, de um lado no outro, passo por todos, laço e faço um ponto baixo. Opa, aqui veio mais fio do que deveria ter vindo. Vamos de novo? Isso acontece, né? Olha lá, coloca aqui em cima, prende. Esse fio também eu vou prender aqui. Vou entrar de um lado ao outro, bem neste cantinho, neste primeiro ponto. Isso. Laço. Deixa eu laçar o fio. Trago pra frente e faço um ponto baixo. Vou repetir isso até aqui, ó.
até terminar essa minha outra ponta, né? E aí, todos os fios que eu quiser, eu vou embutir nesta costura. Lembrando, gente, que é importante, tá? E como esse fio, quando a gente lava, ele desfia um pouquinho a ponta, é importante colar essa pontinha depois. Mesmo a gente estando embutindo ele aqui, é importante depois que vocês venham com uma colazinha, ou cola só a pontinha, ou cola ele ali, tá bom? Pra não... simplesmente para não desfiar. Porque pode acontecer dele desfiar. Mas eu já lavei as minhas blusas colando só a pontinha e não tive nenhum problema de desfiar. Soltar não solta porque tava costuradinho aqui junto. Então, vamos já entrando no último aqui. Eu fiz uma ponta confrontando com a outra de pontos baixos. Chego aqui no final, vou cortar tudo isso, depois eu vou embutir e vou colar a pontinha depois que eu terminar de embutir, tá? Isso daqui eu volto embutindo e colo a pontinha. Que eu queria mostrar pra vocês, olha, a parte superior costuradinha e já feito meio que uma cavazinha. Vamos repetir o mesmo processo do outro lado. Agora aqui eu vou começar costurando de cima, porque é a mesma coisa se eu começar a costurar do lado, né? Já que eu não tenho nenhum fio ali ainda presinho. Aqui eu tenho um fiozinho pra esconder, ajeito. Vou soltar. Começo sempre nessa lateral. Vamos aqui. De fora pra dentro, né? A gente começa costurando. Ajeitei bem certinho. Coloco, ou vocês podem dar os 3 nozinhos na ponta aqui, ou vocês fazer os 3 nozinhos aqui de um lado no outro, ou você pode fazer isso que eu fiz. Coloca o nó deslizante, entra na pontinha, num ponto e no outro, faz um ponto baixo, e aí a gente vai costurando com o ponto baixo, embutindo esses fios que eu tenho soltinho aqui, lembrando de depois voltar e colar essa pontinha desse fio para ele não desfiar, tá bom? Olha, vou costurando com ponto baixo, entrando num ponto no outro, eu estou passando pelas duas laçadinhas do ponto, fechando com um ponto baixo aqui em cima. Vai ficar bem presinho. Vocês vão ver que como a largura da faixa é a largura de um desenho desse do quadrado, ó, quando você finalizar, ele vai estar em cima dessa... Ele também vai finalizar o desenhozinho do presente aqui, ó. Exatamente com as 3, no final dos 3 pontos altos. Vocês já vão entender que eu já mostro. Último ponto. Mais uma correntinha, puxo. Vou cortar, puxo bem. Outra lateral também puxei bem. Olha só o que eu falei, tá vendo? Como a largura da minha faixa é só de um motivo, aqui também ele vai estar costurado exatamente em cima de um motivo, ó. Certinho. Então, olha o que eu tava falando, da gente já ter as 2 pontas de cima superior presa, ele já faz mais ou menos como um decote canoa, né? Que ele cai. E a manga cai um pouquinho pra trás, essa cava fazendo tipo uma manguinha japonesa. Não é a manguinha japonesa, mas é como se fosse. Então, aqui eu vou começar também. Deixa eu arrumar essa bagunça minha.
Vou começar de baixo pra cima, prendendo a lateral, da mesma forma como eu fiz, e vou vir até aqui depois, fazendo os aumentos. Não é aumento de ponto, mas é aumento de centímetro. Como que eu tenho um aumento de centímetro? Colocando um ponto alto ou um ponto alto duplo ali onde a gente precisar. Se você não precisar que cresça mais, se não precisar de centímetros a mais, você fecha até em cima com o ponto baixo igual, tá? É que eu queria que ele ficasse, eu já mostro pra vocês como que ele fica. Ele faz um desenhozinho na cava bem interessante, ó. Entrei de um lado no outro, passei por este meio, venho aqui e faço meu primeiro ponto baixo. Puxo meu fio aqui em cima da carreira e eu vou passando por todos os pontos aqui, ó, por todas as laçadinhas, fazendo ponto baixo e embutindo esse pontinho, esse fiozinho que eu usei do meu ponto inicial, tá? E depois eu vou voltar aqui com uma colinha só pra colar a pontinha dele, pra ele não desfiar. Mas ele já tá preso e não vai soltar, ó. Venho passando pelas duas, tá vendo? Pelas duas laçadinhas do ponto, fazendo ponto baixo, ó lá. Na parte interna fica assim e na parte externa fica, ó, bem fechadinho, bem lisinho também. Continuo até onde eu marquei, fazendo ponto baixo. Vocês viram que é muito simples essas costas, muito simples, simples mesmo, mas que tem um charme todo especial com esse X. Não precisa de muito detalhe, porque a blusa já tem um ponto com bastante detalhe, né? Ela é muito fácil de fazer, iniciante também consegue. Vai pouco fio, porque rende tanto no fio como rende no tempo, porque o ponto cresce rápido, né? E o interessante é que a gente pode usar ela tanto como blusa como colete. Então, bota a sua imaginação aí por cima de vestido, deve ficar lindo também, de um macacão. Aquela peça que você usa para enfeitar a composição do seu look é essa, né? E se você estiver fazendo com fio encanto como o meu, também tem ainda um fator aí que agrega do brilho, né? Que fica lindo. Vou soltar aqui, faço mais um ponto baixo e depois já começo a fazer o ponto alto com baixíssimo, igual a gente tinha feito do outro lado, né? Então, vou fazer mais um aqui, ó. Entro, passando pelas duas alcinhas dos dois lados, venho, ponto alto. Agora, eu laço aqui, vou entrar no meu de baixo, no meu ponto de baixo, faço um ponto alto, vou no superior e faço um baixíssimo, ó. Mesma coisa aqui embaixo, ó. Ponto alto e entro no superior e laço com baixíssimo. Venho no próximo, passo pelas duas laçadinhas, faço um ponto alto, vou no superior e faço um baixíssimo. E assim eu vou prendendo, lembrando que do outro lado, quando eu cheguei na marcação, eu ainda subi mais 3 pontinhos, né? Então, aqui eu vou ter que fazer igual, para não ficar com diferença, né, nas laterais, para ter as cavas iguais. Ó, laçando com baixíssimo, passando aqui embaixo, fazendo um ponto alto, vou no próximo, faço um baixíssimo. Isso evita que eu venha e tenha que fazer mais uma carreira aqui, tá? E eu ganho alguns centímetrozinhos. É um truquezinho, pode chamar de gambiarra também. Eu gosto muito e às vezes quando precisa eu uso, porque também facilita o nosso trabalho e faz um detalhe bem bonito na lateral. Este ponto tem a vantagem dele ser todo vazado, então ainda que fique um pouquinho vazadinho do lado, não tem problema, né? Porque compõe com o próprio ponto.
Passei pelos dois, faço um ponto alto, venho no superior, faço baixíssimo. Tô quase chegando lá na minha marcação. Depois eu confiro se tá igual, se não tiver, eu complemento do lado que faltar. Tô falando a altura, né, do que eu tô vindo aqui. De novo, quem não gostar dela com X nas costas, pode fazer as costas igual à frente e costurar da mesma forma como a gente tá fazendo aqui. Então, tiro o marcador e eu vou fazer mais 3 pontinhos e já finalizei a costura das minhas laterais. Aí, eu vou fechar o meiozinho do X e minha blusa presente já estaria prontíssima para eu sair por aí usando como colete, como blusa, desfilando essa beleza, né? Para todo mundo ver, porque é linda essa blusa, eu gostei muito. 2, agora meu último ponto, 3. E já vou cortar e depois eu venho embutindo todo mundo e colando a pontinha. Então, cortei, ajusto bem. Olhem só, já consigo ver o desenho das minhas costas, tá? No avesso, mas eu já consigo ver. Vocês conseguem enxergar que aqui, ó, vem a costura, mas aqui ele abre. Tá vendo que faz tipo um desenho da cava aqui que eu preciso, ó, uma lateralzinha, ó. Exatamente do mesmo lado, os dois exatamente na mesma altura, né? Então, aqui eu tenho que eu vou fechar com baixíssimo de um lado no outro, ó. É exatamente aonde passa o meu sutiã. Como é que eu faço aqui, gente? Eu vou vir aqui, vou segurar, vou fazer o meu nozinho deslizante igual eu faço sempre. E bem aqui, entro de um lado, entro do outro, ó. Entrei de um lado e entrei do outro. Passo e eu sempre prendo primeiro com ponto baixo, tá? Aqui você pode vir com a sua, a sua agulha de tapeceiro, mas se você não quiser, você pode fazer igual eu tô fazendo, ó. Entra aqui, ó, numa pontinha, deixa eu só soltar o marcador, que achei que eu tinha soltado e esqueci. Pra não atrapalhar, né? Então, aqui, ó, a gente vai confrontar um com o outro. E eu eu uso esta parte aqui do meu xizinho, ó, como guia. Então, eu entro aqui e pego um pontinho de baixo e vou fazer um baixíssimo. Ó, mesma coisa, ó. Pego qualquer laçadinha de baixo e faço um baixíssimo. Eu tô fazendo isso para prender uma alça na outra do X, tá? Se vocês quiserem colocar só um pontinho em cada lado, também não tem problema e fica presinho igual, ó. Se você quiser usar a agulha de tapeceiro, se acha que fica com acabamento melhor, também fica à vontade. Isso daqui não é uma regra, eu tô mostrando pra vocês o jeito que eu faço. Eu gosto sempre de usar a mesma agulha e o mesmo fio. Na verdade, eu gosto de facilitar a nossa vida, né? E eu mostro sempre pra vocês que a gente não perde em qualidade e em acabamento fazendo isso, não.
Vou fazer só uma costura, porque daí a outra vocês já sabem como é. E podem fazer igual, tá bom? Quem quiser fazer, quem não quiser, faz da forma que achar que fica melhor. Ó, tô quase no final. Você pode ver que como ele tá ficando aqui no avesso e no direito não se nota, porque eu tô com um X passando em cima. E é a mesma cor do fio, né? O que eu preciso aqui é finalizar depois embutindo e escondendo esses meus fios. Com este fio semelhante ao encanto, é um pouquinho mais trabalhoso, né, da gente esconder. Mas como eu falei pra vocês, sempre vem, esconde o fio embutindo ele e depois com uma pontinha de cola só, pra você coloca sempre na pontinha dele, do fio que tava cortado, pra não desfiar, porque pode desfiar quando você lavar. Ó, tô chegando no último ponto aqui, ó, já prendi toda uma parte do X. Eu vou virar do outro lado pra vocês verem como fica. Subo com mais uma correntinha e corto o meio aqui. Aqui. É essa pontinha que eu falei pra gente colocar cola, tá? Porque ela pode desfiar, sempre puxa bastante aqui. Agora, vou colocar, deixa eu limpar pra vocês verem. Vou virar do avesso, minha blusa tá pronta, só falta esconder os fios. E vocês vão ver que coisa mais bonitinha ela tomando forma, tanto o decote, que é aquilo que eu falei pra vocês, ó, como a gente deixou, né, a parte da correntinha pra cima, olha que linda que ela fica. Tá vendo? Ela já automaticamente... Eu tenho que esconder esse fio aqui, senão vocês não conseguem ver, a gente só fica olhando pro fio, né? Ela automaticamente já faz o meu... o meu decote superior, né? Deixa eu arrumar as costas também pra vocês enxergarem bem. Soltar aqui, pra esse amarelo não atrapalhar, e depois eu vou prender igual. Olha o X das costas. Vocês estão vendo que aqui ele dobra um pouquinho, que ele fica pra parte de dentro. Ó, dos dois lados ele vai fazer igual. Isso daqui faz a parte da cava, e aqui é onde a gente abriu um pouquinho para também fazer a parte da cava, tá? O X pronto, lindo dessa blusa na parte das costas, falta eu prender aqui só, né? Porque já prendi a parte superior, então eu posso prender aqui, ó, de um lado no outro, e o meu X tá prontinho, ó, tenho a mesma distância de um lado no outro, vai ficar lindo. E aqui a parte da frente, para vocês verem, olha, o decote bem bonito, a manguinha fica um pouco japonesa, como veste no corpo, eu vou colocar foto aí, vocês já viram, e ela dá uma cinturada aqui na parte de baixo, por quê? Porque essa parte que a gente fez bem larga, que era de ombro a ombro, ó, ela vai abraçar um pouquinho, porque é a parte da nossa lateral, tá vendo? Tudo isso daqui é cava, ó. E fica lindo no corpo, igual você tá vendo aqui, né? Agora, só falta eu embutir os fios. Minha blusa já tá pronta, tem um acabamento na parte superior que eu usei da própria correntinha. Aqui embaixo, como eu falei pra vocês, eu precisava que fosse a última carreira pra ela ter essa elasticidade. Esse fio solta mesmo, ele cede mesmo, ele adapta o corpo. Na parte das costas, também eu fazendo a correntinha aqui, ó, eu já fiz com a parte inferior, deixando a correntinha na parte inferior, eu também tenho o acabamento do lado de fora, e aqui eu tenho a elasticidade da alça que eu preciso. Então, tá pronta aqui a minha blusa presente, linda, faltando prender só um pedaço e embutir os fios. Eu espero que você tenha gostado.
que você curta, que você use muito de várias formas, que você me mande foto e que você deixe o seu like, que você deixe seu comentário, que você siga o meu canal e que se você gostou e sabe que essa peça pode interessar para alguma pessoa, que você também comparta a nossa blusa presente. Foi um prazer estar aqui com você, espero te ver no próximo Crochetando Juntas, uma outra peça linda pra gente arrasar. Um beijo, fiquem com Deus.